Meus amigos seguidores do canal Linhares Brasil, obrigado por você que está aqui. E hoje eu vou estar falando sobre um assunto bastante complexo, principalmente para quem está começando no transporte de pesado, que é sobre tacógrafo. Eu vou falar sobre amplitude, trabalho e pausa. Provavelmente eu faça mais de um vídeo porque o assunto é complexo e eu quero explicar bem explicado. Então, desde já, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, faça a pergunta. Aquilo que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu pergunto para quem sabe. E depois gravo aqui falando sobre isso. Estou aqui tomando meu velho e bom chimarrão porque estou de férias. E para não deixar o canal sem conteúdo, eu estou gravando esse vídeo de casa. Eu quero falar sobre o tacógrafo, vou começar falando sobre amplitude, que é um assunto que poucos, principalmente para quem está iniciando, tem dificuldade de entender. Então eu vou falar aqui sobre amplitude de 15 horas e amplitude de 13 horas, porque existem as duas formas de amplitude. Mas eu quero começar, eu vou tentar explicar ao contrário do que você talvez já ouviu, porque é a forma que eu entendi ser mais fácil o entendimento. Porque se eu falar como está lá na regra, é, é mais do mesmo. Então eu quero falar aqui ao contrário, porque na minha cabeça, ao contrário, entrou muito melhor a informação. Então vamos entender o seguinte: um dia tem 24 horas, certo? Nós estamos falando que um dia de trabalho seu, ele precisa conter 24 horas, o que é normal. Então, num caso que você começou o seu turno de trabalho, você deu início no tacógrafo às 8 horas da manhã, você só pode dar novamente início às 8 horas da manhã do dia seguinte. Aqui está, 24 horas. Você não pode dar início a um novo trabalho com 21 horas, com 22 horas ou com 23 horas e 59 minutos. Não. Então, que isso tem que ficar bem claro. Você deu início hoje às 8 horas da manhã, só pode dar início amanhã a partir das 8 horas também. Ou seja, fechou 24 horas. Então, isso tem que ficar muito do bem claro. Agora, vamos falar aqui de uma segunda parte, que é o descanso. Descanso aqui que eu estou a referir é quando você vai dormir. Talvez você não queira dormir, queira ficar olhando televisão, queira mexer no celular, não importa. Eu vou falar aqui desse descanso. Você veja que eu estou começando de trás para frente, porque foi assim que eu entendi melhor. Você tem dois tipos de descanso, ou dois tempos de descanso. Um descanso de 11 horas e o segundo, um descanso de 9 horas. Quando que eu faço um descanso de 11 horas? Pronto, vamos partir então, voltando ao assunto aqui do início do vídeo, que um dia tem 24 horas. Se eu quiser descansar 11 horas, a minha amplitude só pode ser de 13. Quando eu falo de amplitude, e agora falando exatamente sobre o tema do vídeo, que é amplitude, amplitude é o seu tempo de trabalho. Desde que você abre o turno até a hora que você encerra seu turno. Ou seja, você não pode ultrapassar 15 horas, que é o piloto normal da amplitude. Você abriu o seu turno às 8 horas da manhã. Você só pode conduzir 15 horas. Então vamos lá? Das 8 da manhã às 8 da noite, ou 20 horas, são 12. Então você coloca mais 3 para frente, que vai fechar 15. 20 horas, 21, 22, 23 horas. Ou seja, você abriu o turno às 8 da manhã, você só pode agora conduzir até às 11 da noite. Entre condução, pausa de 45, carga, descarga, abastecimento, tomar banho, ir à casa de banho, não importa. 15 horas é o seu tempo de trabalho, é quando o caminhão ou está
com o desenho da roda lá no tacógrafo ou está em martelo. Um exemplo, você abriu o seu turno às 8 da manhã, chegou ao seu cliente para carregar às 9 da manhã. Lá nesse cliente, você ficou 10 horas parado. Vai vendo como eu estou fazendo aqui a conta, muito calmo para você entender. Você abriu às 8, chegou ao cliente às 9 e ficou 10 horas parado. Então você considera 10 horas que você ficou parado, mais uma hora que foi que você abriu o turno às 8, são 11. 11 horas. Se você tem uma amplitude de 15, a partir dessas 10 horas que você ficou parado, você já carregou lá, já foi chamado e agora vai sair com 10 horas que você está no mesmo sítio. Então, 10 horas mais uma que você levou para chegar até o cliente, conta-se 11 horas. Se a sua amplitude é 15, você agora só pode conduzir 4 horas. Você não pode conduzir mais do que isso, porque não pode ultrapassar as 15 horas. Então você, entre a tua primeira arrancada até chegar o cliente, carregar e sair novamente, você gastou 11 horas da sua amplitude. Então agora, como não podemos ultrapassar as 15 horas, você só pode conduzir mais 4 horas e você tem que parar. Nesse caso, que eu só posso conduzir mais 4 horas, qual é o tempo que eu tenho que descansar? Nesse caso, você faz um descanso de 9 horas. Por quê? 15, que é o tempo que você tem, e que você levou nesse caso aqui, entre você abrir o turno, chegar ao cliente, carregar, conduzir mais 4 horas, fechou 15, para fechar as 24 horas, você só tem mais 9. Então, você só descansa 9 horas e pode arrancar, porque já vai ser 8 horas do dia seguinte. Veja bem que nós estamos fazendo aqui um exemplo que você começou 8 horas de hoje e você só pode iniciar amanhã, entre 8 ou mais da manhã. Um segundo exemplo agora de amplitude. Eu quero fazer uma amplitude de 13 horas. Posso? Pode. Quando você faz uma amplitude de 13 horas, ou seja, entre você não está agora nesse segundo exemplo, você não está carregando nem descarregando, você só está a conduzir, só está a conduzir. Então você vai conduzir, por exemplo, vamos exagerar aqui, você vai fazer uma condução de 10 horas, porque você também pode fazer isso, nós vamos falar mais à frente. Você vai conduzir hoje 10 horas, porque você está indo para casa ou está indo para o cliente, não interessa. 10 horas. Você, numa condução de 10 horas, você precisa fazer 2 pausas de 45 minutos. Então, vamos somar 10 horas mais 1 hora e meia, porque são 2 de 45, e eu vou jogar aqui para frente, eu vou botar 2 horas de pausa, porque você não vai parar exatamente 45, você vai parar 50, 55. Então, eu vou botar aqui mais 30 minutos, além dos 2 pausas de 45. Então, você, numa pausa, você parou 60 minutos, parou 1 hora, e na outra você, em vez de parar 45, parou 1 hora também. Então, somando 10 de condução mais 2 de pausa, você fecha 12 horas, 12 horas e pouco. Então, nesse caso, você agora vai parar para descansar. A tua amplitude nesse dia e nesse caso já não ficou 15, ficou 13, porque todas as vezes que você parar antes de 13 horas, e aqui estou falando 13 horas que você andou, parou, descansou, almoçou, andou novamente, você chegou ao máximo 12 horas e 30 ou 12 horas e 59. Então a sua amplitude hoje ela é 13, porque você não chegou a gastar 13 horas. Se você parou antes das 13 horas entre condução, descanso, pausas e, enfim, os seus intervalos, você agora, nesse caso, pode ficar também a descansar 11 horas, porque tem que fechar às 24 horas. Lembra que eu disse? Entre o início de hoje e o novo início amanhã, tem que ficar dentro das 24 horas. Ou seja,
melhor colocação, tem que ultrapassar as 24 horas, ou seja, 24 horas e 1 minuto, pode abrir novamente o seu turno, certo? Então, se você agora teve uma consideração de amplitude de 15 horas, ou seja, você andou, parou para carregar no cliente, ali você perdeu 30 minutos e tal e tal. No final das contas, entre o início do seu turno, a sua carga ou descarga, você gastou 13 horas e meia ou 14 horas, então você terá uma amplitude considerada de 15, porque lembra, você ultrapassou as 13 horas. Então, no momento que ultrapassa as 13 horas, você já não pode considerar amplitude de 13, já tem que ir para a amplitude de 15. Se você teve uma amplitude de 15, você pode ter, no mínimo, um descanso de 9 horas. Pronto, minha amplitude hoje não teve o que eu fazer, ficou dentro das 15 horas. Eu posso descansar 11 igual? Pode. Você só vai atrasar mais a arrancada. Você não pode fazer menos de 9. Entende? Então, o descanso, o mínimo é 9 e você pode chegar a 11 ou mais. Pronto. Mas o mínimo é 9. Então, isso tem que ficar muito claro. Você não pode dormir ou descansar menos de 9 horas. Esse é o mínimo. 9 horas é o seu descanso e não pode passar, não pode ser menos que isso. Então, em regra geral, para ficar claro sobre amplitude e ficar mais gravado, a amplitude termina quando você fecha o seu turno. Claro que não pode ultrapassar nunca 15 horas. E é claro também que eu estou falando de um condutor, um chofer. Não estou aqui falando, não estou gravando para aqueles que conduzem entre dois motoristas, porque aí, nesse caso, as regras também são totalmente diferentes, porque são dois cartão tacógrafo. Mas aqui estou a falar para um chofer, um condutor. Outra coisa que nós vamos falar no próximo vídeo, para não ficar muito maior esse que já está grande, é sobre, então, o trabalho. Os dias que você pode fazer a 10 e os dias que você pode fazer a 9 durante a semana. Vamos estar falando também nos outros vídeos sobre as pausas de 24 horas, de 45 horas ou até 90 horas. Pois bem, as regras em 2020 foram feitas, foram criadas, e para isso precisa se cumprir. Se você quiser ou tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, ou se você quiser fazer também um esclarecimento, pode que eu aqui não esteja falando exatamente como tem que ser, e aí vamos pegar a sua informação e vamos buscar junto na regulamentação do tacógrafo, entre amplitude, trabalho e descanso. Se a sua informação estiver dentro disso, eu volto aqui e me retrato ou corrijo aquilo que eu falar que não esteja adequado conforme a regulamentação. Porém, o que eu estou aqui falando, pelo que eu pesquisei e estudei sobre a regulamentação do tacógrafo, tacógrafo. Então, aqui falando sobre amplitude, é isso que está lá na regulamentação. Pode que alguém tenha alguma outra forma, e eu quero falar sobre os dias de 10 horas. Será que eu sou obrigado a conduzir 4 horas e meia para parar 45? Será? Acho que não. Portanto, acompanhe o próximo vídeo e eu vou estar falando sobre isso com você. Obrigado por você que chegou até aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, sempre de olho na tela.